Uma jovem enfermeira em dificuldades casou-se com um viúvo em estado terminal, sem saber que ele era, na verdade, um bilionário dono de hospitais. As luzes fluorescentes da ala de cuidados paliativos sempre zumbiam baixo, um ruído constante, quase fantasmagórico. Emily Dawes já havia aprendido a ignorar aquele som. Mais um peso silencioso em uma vida cheia de fardos. Quase meia-noite. Uma nova ficha em sua prancheta. Quarto 306. Nome Henry Ellis. Idade 60 anos. Diagnóstico câncer de fígado em fase terminal. Medicamentos para dor recusados. Ordem de não reanimação assinada. Emily franziu a testa. A maioria dos pacientes implorava por morfina quando a dor se tornava insuportável. Mas Henry Ellis escrevera, com letras pequenas e firmes não. Quando entrou no quarto pela primeira vez, ele já estava desperto. Sentado, apoiado em travesseiros, olhos fundos, mas atentos, observando as sombras se arrastarem pelo teto. Boa noite, disse Emily suavemente, segurando a prancheta. Sou Emily. Sua enfermeira desta noite. Ele apenas assentiu. Parecia mais velho do que os 60 anos que o prontuário declarava. Pele pálida, olhar cansado. E, ao mesmo tempo, penetrante. Sua voz, quando finalmente veio, soou profunda e medida. Não quero nada para a dor. Só silêncio. Tô leitura. Se tiver tempo. Emily piscou, surpresa. O que gostaria que eu lesse? Ele apontou para uma pequena pilha de livros na mesa de cabeceira. O primeiro era Terça-feira com Morrie. Ela sorriu levemente, puxando uma cadeira. Boa escolha. A partir daquela noite, Emily passou a voltar sempre ao quarto 306. Enquanto o restante da ala mergulhava no silêncio, entre bips de máquinas e suspiros de pacientes sedados, ela se sentava ao lado de Henry Ellis e lia. Ele nunca interrompia. Apenas escutava. Na segunda noite, pediu em busca de sentido. Na terceira, cartas a uma jovem enfermeira. Livros sobre vida, morte, dignidade. Obras que só se lê quando se tenta fazer as pazes com algo maior. Henry nunca fazia perguntas sobre a vida dela. Não forçava confidências. E talvez fosse exatamente por isso que, na quinta noite, sua voz vacilou por um instante ao virar uma página. Às vezes me pergunto se a bondade ainda importa, murmurou Emily, sem olhar para ele. Ele inclinou a cabeça, esperando. Meu pai morreu em um corredor de emergência. Ataque cardíaco. Sem seguro de saúde. Esperou 6 horas em uma maca de plástico, sob uma luz fluorescente. Ele morreu. Sozinho. Ninguém veio. Ninguém se importou. Henry ficou em silêncio por muito tempo. Então, num tom mais suave que antes, disse: Alguém se importou. Você. Emily encarou, surpresa. Foi a primeira vez que ele olhou para ela de forma tão direta, atravessando o cansaço e o uniforme. Ela assentiu em silêncio. Depois daquela noite, o quarto 306 passou a ser diferente. Havia poucas palavras, mas todas carregadas de peso. Conversas que surgiam entre parágrafos. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de significados. Henry reparava em detalhes. Você nunca tira esse medalhão. É a foto da minha filha. Você carrega o cansaço de outra forma, diferente da maioria. É porque não tem a opção de descansar. Ele apenas assentia, como se já soubesse a resposta. Entre a meia-noite e a madrugada, algo começou a nascer. Não era amizade. Não era dever. Era algo mais denso, mais profundo. Uma conexão que nenhum dos dois ousava nomear. Até que, certa noite, pouco depois das 2 da manhã, o silêncio foi despedaçado. Emily terminava de anotar os sinais vitais quando um estrondo ecoou no fim do corredor. O som cortante de porcelana se quebrando contra o azulejo, seguido de um gemido abafado. Ela congelou por um segundo. Então, pousou a prancheta devagar. Já volto, murmurou para Henry. O corredor da ala escura esperava. Emily saiu apressada, os tênis deslizando quase sem som pelo piso polido. O barulho vinha do quarto 312, um paciente que não estava sob seus cuidados naquela noite. A porta do banheiro estava entreaberta, uma luz fraca se espalhando pelo chão. No azulejo frio jazia o Sr. Nolan, um homem frágil, quase nos 80 anos, em estágio final de insuficiência renal. Sem visitas. Nenhum parente registrado no prontuário. Emily conhecia seu nome porque fazia questão de conhecer o nome de todos. Sr. Nolan, disse baixinho, agachando-se ao lado dele. Está tudo bem. Eu cuido do senhor. Ele havia escorregado no piso molhado ao tentar voltar para a cama. O avental hospitalar encharcado, as mãos trêmulas cobrindo o rosto de vergonha. Com cuidado,
Emily passou os braços por baixo dos dele, sustentando seu corpo frágil. 1, 2, 3. Pronto. Ergueu-o com firmeza e o apoiou contra seu ombro, guiando-o de volta ao leito. Não apertou o botão de chamada para o médico plantonista. Não esperou ajuda. Ela mesma cuidaria dele. Trocou o avental, limpou o sangue de um pequeno corte no cotovelo, enxugou com toalhas mornas e ajeitou o cobertor sobre suas pernas. Melhor? Perguntou. Ele assentiu fracamente, os olhos marejados. Obrigado. Ninguém nunca. A voz falhou. Ninguém nunca faz isso. Emily esboçou um sorriso cansado. Todos merecem dignidade. Antes de sair, notou um número rabiscado no canto do prontuário. Um contato de emergência. Pegou discretamente o celular e ligou. Alô? Atendeu uma voz feminina, sonolenta. Boa noite. Aqui é a enfermeira da AUS, do Langford Memorial. Estou com seu pai. Ele sofreu uma pequena queda, mas está bem. Ele pediu por você. Silêncio. Depois, um soluço de alívio. Obrigada. Estarei aí amanhã. Emily desligou, colocou a ficha de volta e saiu para o corredor silencioso. O que ela não sabia era que Henry Ellis havia visto tudo pela porta entreaberta de seu quarto. Observou-a correr pelo corredor, amparar o velho sem pedir reforço. Ouviu sua voz calma ao ligar para a filha adormecida. Quando Emily voltou ao quarto 306, encontrou Henry desperto, os olhos mais vivos que o normal. Tudo certo? Perguntou ele. Apenas uma queda, respondeu, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Ele está bem agora. Fingiu se ocupar com o soro, mas sentiu o olhar dele permanecer sobre si. Mais tarde, quando ela saiu para suas rondas, Henry continuou sentado, encarando o teto. Lembrou-se de quando Emily contou sobre o pai, morto sozinho em um corredor de pronto-socorro. Agora, ele havia erguendo outro homem abandonado, ligando discretamente para alguém que havia desistido de visitar. Pouco depois, o médico de plantão entrou no quarto para ajustar o soro. Essa enfermeira, murmurou quase para si mesmo, é diferente. Trabalha em 2 empregos. Ainda paga a dívida do curso de enfermagem que precisou abandonar há 6 anos. Faz plantões noturnos para estar em casa com a filha de dia. Nunca pede hora extra, simplesmente faz. Henry nada respondeu. Mas uma decisão silenciosa começou a germinar em seu peito. Pela primeira vez em anos, sua mente se afastava da própria dor e se voltava para o futuro de alguém mais. 3 semanas depois, Henry Ellis, agora chamado pelo seu verdadeiro nome, Edward Langford, estava sentado na cama, vestindo um hobby azul marinho. O rosto mais magro, mas os olhos firmes. À sua frente, Martin Ayo, advogado de confiança, cabelo prateado, responsável por todos os testamentos das últimas 2 décadas. Quero que o fundo comunitário Langford vá para alguém que o honre de verdade, disse Edward, a voz baixa mas clara. Martin arqueou a sobrancelha. Seu plano atual deixa o fundo sob o controle do conselho. Foi o que acordamos depois da morte de sua esposa. Eu sei o que acordamos. Mas também sei no que o conselho se transformou. O tom de Edward ficou amargo. A versão deles de saúde comunitária é apenas um comunicado de imprensa antes de cada reunião com investidores. Martin bateu a caneta na pasta. Se quiser nomear outra pessoa, precisa ser algo sólido, legal. Família. Ou casamento. Caso contrário, o conselho vai contestar. Edward desviou o olhar para a janela, observando uma enfermeira empurrar uma cadeira de rodas pelo pátio. Existe alguém, murmurou. Após um longo silêncio, Martin se inclinou para a frente. Um parente. Edward balançou a cabeça lentamente. Não. Apenas. Alguém que me lembra do que este lugar deveria representar. Ele não disse o nome. Não ainda. Naquela noite, Edward começou a observar. A testar. O primeiro teste veio em silêncio. Quase à meia-noite, Edward apertou o botão de chamada. Quando Emily entrou, ele ergueu os olhos, a testa franzida. Poderia pedir outra dose de morfina? Estou com dor. Emily franziu o senho, checando o prontuário. Não há prescrição para a repetição da dose, Sr. Ellis. Vou chamar o Dr. Inandef para rever. Preferia que você pedisse diretamente, disse ele, calmo, porém firme. Emily endireitou a postura. Isso seria contra o protocolo. E contra o que acredito ser seguro para o senhor. Ele manteve o olhar fixo, profissional, sem vacilar. Ela passou no teste. Na noite seguinte, ele deixou a carteira cair deliberadamente no corredor. Dentro, notas novas e sua verdadeira identificação ainda sob o nome falso. Emily a encontrou às 4 da manhã e devolveu imediatamente. Não olhei dentro, disse. Mas o senhor deveria ter mais cuidado. Não ficou curiosa?
Ele perguntou. Trabalho em cuidados paliativos. Se as pessoas querem me contar quem são, elas contam. Caso contrário, não é da minha conta. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Falou como alguém que também tem segredos. Todos aqui estão morrendo, Sr. Ellis. Isso não significa que parem de merecer dignidade. E então veio o teste final. Por meio de um voluntário intermediário, Edward mandou entregar um presente anônimo para a filha de Emily, uma boneca de edição limitada, embrulhada em fitas, valendo mais do que uma semana inteira do salário de Emily. 2 dias depois, a caixa voltou intocada com um bilhete. Ensino minha filha a ser grata, mas também a perguntar por que estamos recebendo algo antes de aceitar. Obrigada, mas por favor entregue isso a uma criança que tenha menos do que ela. Edward segurou o bilhete mais tempo do que esperava. Mais tarde, ao telefone, Martin perguntou. Tem alguma novidade? Encontrei, disse Edward apenas. Tem certeza? Sim. Não porque ela disse sim a alguma coisa, mas porque ela disse não. Sempre que importava. E, nesse momento, pela primeira vez desde o diagnóstico, Edward Langford sentiu algo parecido com paz. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pelo brilho âmbar da luminária ao lado da cama. Era tarde, muito depois do horário de visitas, mas Emily fora chamada com um pedido discreto do médico responsável. O Sr. Ellis quer falar com você em particular. Ela bateu uma vez, depois entrou. Edward estava sentado, não em avental hospitalar, mas em uma camisa bem passada. Frágil, mas composto. Seus olhos encontraram os dela com algo que ela nunca tinha visto antes. Gravidade. O senhor pediu para me ver, disse Emily suavemente. Sim, Emily. Sente-se, por favor. Ela hesitou, mas puxou a cadeira. O silêncio entre eles era denso, o tipo que precede algo irreversível. Edward abriu a gaveta do criadomudo e retirou um envelope pardo, colocando-o no colo. Há algo que preciso lhe contar. Meu nome não é Henry Ellis. Emily piscou, confusa. Como assim? Ele sorriu de leve. Meu verdadeiro nome é Edward Langford. Ela ficou imóvel. O nome bateu como uma onda. Langford, murmurou. Langford OutSystems. Ele assentiu. Eu fundei isso anos atrás. Vivi à sombra deste lugar desde que minha esposa morreu. Sem filhos, sem herdeiros. E agora, sem muito tempo. Emily recostou-se, tentando absorver a verdade. Seu mundo acabava de mudar. Nunca quis tratamento especial, continuou. Vim aqui de forma anônima para ver o sistema por dentro. Para ver as pessoas. Ela não disse nada. Apenas escutou. Ele abriu lentamente o envelope e puxou uma pilha de documentos, deslizando-os para ela. Passei os últimos 2 anos criando algo chamado Fundo Comunitário Langford. Ele vai oferecer bolsas para enfermeiros, cuidado materno gratuito para mães solteiras, cuidados de fim de vida para quem não tem seguro. É tudo que eu queria que este lugar tivesse feito melhor. A garganta de Emily apertou. Mas a equipe jurídica foi clara. Não posso transferir o controle para alguém que não seja parente de sangue ou cônjuge legal. Ele fez uma pausa, depois disse. Quero que se case comigo, Emily. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas, impossíveis. Ela se levantou, deu um passo atrás. Sr. Langford. Edward. Eu não posso. Não é quem eu sou. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero que pensem que eu... A voz dela tremeu. Ele ergueu a mão, interrompendo-a com uma calma quase solene. Não estou pedindo que me ame, Emily. Estou pedindo que proteja algo que levei uma vida inteira para construir. Preciso de alguém em quem confie. Alguém que enxergue pessoas, não números. Alguém como você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas... vai parecer que estou me vendendo. Edward sorriu, frágil, mas firme. Não escolhi você porque disse sim. Escolhi você porque teve coragem de dizer não. O silêncio caiu, mais pesado do que antes. Ele continuou. Observei você, Emily. O jeito como cuida dos outros, como vive. Sei que jamais se aproveitaria de mim. E é justamente por isso que estou pedindo. Emily se virou, tentando conter a avalanche de emoções que sufocava seu peito. Pressionou a mão contra a boca, coração disparado. Parte dela queria fugir daquele peso insuportável. Mas outra parte compreendia. Quando voltou a encará-lo, Edward já tinha baixado os olhos, como se esperasse sua recusa final. Preciso pensar, ela sussurrou. Ele assentiu. E naquele instante, sem decisão definitiva, algo se moveu. Um destino começava a se entrelaçar, o dele, chegando ao fim, e o dela, ainda em construção. 2 caminhos unidos por algo que se parecia assustadoramente com um propósito. Naquela noite, Emily sentou-se à beira da cama, uma xícara de chá frio esquecida entre as mãos.
O zumbido distante da geladeira preenchia o silêncio. Ao lado dela, Lucy, sua filha de 7 anos, encolhida debaixo de um cobertor gasto, olhava com a curiosidade inocente que só uma criança possui. Mamãe? Perguntou baixinho. Está acontecendo alguma coisa? Emily suspirou. Preciso tomar uma decisão. Uma decisão muito grande. Lucy endireitou-se. É sobre o Sr. Henry. Emily sorriu, cansada. O nome verdadeiro dele é Edward. E sim. Ele me pediu em casamento. Os olhos da menina se arregalaram. Você vai se casar? Emily balançou a cabeça depressa. Não assim. Ele está doente, querida. Só quer garantir que o dinheiro do hospital vá para as pessoas certas. Ele não tem mais ninguém em quem confiar. Lucy pensou por um momento. Mas ele é bom com você. Ele ouve você ler. Como vovô fazia. Um aperto atravessou o peito de Emily. É verdade. Lucy encostou a cabeça no braço da mãe. Se ele é gentil e está sozinho, talvez também precise de uma família. Aquelas palavras ficaram pairando no ar. Emily não respondeu. Só muito tempo depois fechou os olhos. Na manhã seguinte, deixou Lucy na escola e voltou ao hospital. Edward, surpreso, ergueu o rosto da janela. Achei que precisaria de mais tempo. Precisei, ela admitiu. Mas falei com alguém muito sábio. Ele sorriu de leve. Lucy. Ela enxerga as pessoas com clareza. Deve ter herdado isso do seu pai. Emily respirou fundo. Eu aceito. Mas com condições. Ele ergueu a sobrancelha. Meu nome não entra no seu testamento pessoal. Não quero suas casas, nem sua herança. Só aceito cuidar do fundo Langford e apenas se você partir. Isso não é uma transação. Edward não hesitou. Combinado. Apertaram as mãos em silêncio. Não havia palavras que pudessem traduzir a profundidade daquele acordo. 2 dias depois, o casamento aconteceu no quarto do hospital. Sem flores. Sem música. Sem promessas decoradas. Apenas uma equipe jurídica, o capelão e 2 enfermeiras como testemunhas. Emily usava o uniforme azul marinho. O cabelo preso. Edward vestia uma camisa engomada e uma gravata dos tempos de juventude. Lucy segurava um buquê de papel, feito naquela manhã na aula de artesanato. Quando o capelão perguntou se Edward queria dizer algo, ele pronunciou uma única frase. Obrigado por me permitir deixar este mundo com dignidade. Emily não chorou. Não naquele momento. Mas não soltou sua mão enquanto assinavam os papéis. Mais tarde, em casa, enquanto ajeitava Lucy na cama, a menina sussurrou. Você contou para eles sobre a minha história. Que história? Aquela em que o homem melhora. Porque alguém finalmente ficou. Emily parou, acariciando a testa da filha. Ainda não. Mas talvez eu conte. E naquela noite, adormeceu não com medo, nem culpa, nem exaustão. Mas com algo muito próximo da paz. Por quê? Ainda que aquele casamento não tivesse aparências de amor, dentro dela, algo começava a florescer como se fosse. As semanas seguintes seguiram silenciosas, mas transformadas. Emily continuava sua rotina de enfermeira, sempre às 7 da noite em ponto. Mas no quarto de Edward, o ar era diferente. Ela nunca o chamou de marido, nunca fingiu obrigação. Mas vinha com mais frequência, trazia chá no lugar da água do hospital. Deixava bilhetes escondidos nos livros que liam juntos. E assim, no limiar entre a vida e a despedida, algo inesperado nascia. Não um romance comum, mas uma ligação capaz de desafiar até o tempo. Certa noite, Emily trouxe um pequeno vaso de vidro e o colocou na mesa ao lado da cama de Edward. Dentro dele, havia apenas uma flor solitária, um narciso amarelo, vivo, ousado, quase desafiando a morte. Edward voltou a comer. Pouco, mas o suficiente para que as enfermeiras parassem de sussurrar sobre sua decadência. Seu sono melhorou. As linhas de dor em seu rosto suavizaram. Uma vez, após Emily lhe contar uma história sobre a nova obsessão de Lucy com nuvens em forma de animais, ele riu. Um riso real, cansado, mas cheio de calorimetria. Naquela noite, enquanto Emily ajeitava seu cobertor, Edward disse em voz baixa. Você nunca me contou muito sobre sua vida. Emily hesitou. Imaginei que já tivesse coisas demais para carregar. Ele olhou com firmeza. Mesmo? Porque você vive como alguém que sabe o que é amor. Cuida das pessoas como alguém que já foi profundamente ferida. E escolheu não transmitir essa dor. Você vive como uma mãe que ainda ama o mundo, mesmo quando o mundo não amou de volta. E ao observar você, estou aprendendo a viver também. Emily piscou, não por lágrimas, mas pelo estranho aperto que tomou seu peito. Deu um pequeno sorriso, apertou o cobertor contra ele e saiu em silêncio. Na noite seguinte, Lucy teve uma febre leve. Sem poder chamar a babá, Emily não teve escolha senão levá-la ao hospital.
As enfermeiras improvisaram um pequeno leito perto da cama de Edward. Lucy, meio adormecida, encolheu-se no fim no cobertor sem reclamar. Quase à meia-noite, Emily voltou discretamente para ver como estavam. Congelou na porta. Edward ainda estava acordado, deitado de lado, voltado para Lucy. Sua mão frágil repousava sobre a pequena mão dela. A menina se mexeu no sono, e Edward inclinou-se, sussurrando com uma ternura que Emily jamais havia escutado em sua voz. Queria ter tido alguém como ela no meu passado. Mas estou grato por tê-la agora. Emily não entrou. Ficou parada, observando. Não como enfermeira, nem como esposa, nem como cuidadora. Mas como alguém que, pela primeira vez, não viu um homem morrendo. E sim um homem redescobrindo que era estar vivo. Nos dias seguintes, toda a equipe do hospital percebeu a mudança. Edward falava mais. Pedia livros. Uma vez, pediu música clássica, mas não triste. Começou a escrever em um caderno. Quando Emily perguntou sobre aquilo, ele apenas respondeu alguns pensamentos. Coisas que gostaria de ter dito antes. E, às vezes, quando achava que ninguém via, ele ajeitava o desenho de Lucy colado na parede. 3 bonecos de palito de mãos dadas, debaixo de um sol vermelho de giz de cera. Ninguém no hospital os chamava de família. Não havia necessidade de rótulos. Mas de médicos a faxineiros, todos viam algo invisível havia florescido ali. Não era dever. Não era pena. Era algo menor, mais silencioso. Infinitamente mais duradouro. Amor em sua forma mais pura. Dias depois, Edward pediu para falar com Emily durante um de seus intervalos. Estava sentado ereto, mais forte, os olhos com uma firmeza e calma. Conversei com os advogados, disse simplesmente. Está na hora. Emily franziu a testa, sem entender. Estou transferindo oficialmente o controle operacional do Fundo Langford de Esperança para você. Ela ficou sem palavras. Edward. Ele ergueu a mão, decidido. Você já deixou claro que não quer nada em seu nome. Nenhuma herança, nenhuma mansão, nenhum título. Mas este fundo. Ele foi criado para pessoas como você. E deve viver além de mim. Emily se sentou devagar, buscando em seu rosto qualquer sombra de dúvida. Não encontrou nenhuma. Mas, por que eu? Perguntou de novo, mais suave desta vez. Edward sorriu. Porque você não o deseja. Porque jamais usaria para si mesma. E ele estava certo. Nos 6 meses seguintes, Emily transformou o fundo em uma força viva de mudança. Criou um programa de bolsas para mães solteiras que queriam seguir enfermagem. Nada chamativo, mas prático apoio com mensalidades, auxílio para cuidados infantis, até cartões de combustível. Firmou parcerias com clínicas locais para construir um novo centro de cuidados paliativos, acessível a todos. Na inauguração, declarou: ninguém deveria enfrentar a morte sozinho apenas porque não pode pagar pelo conforto. E, em silêncio, começou a restaurar a ala leste de um velho hospital, transformando-a em uma clínica gratuita para pacientes sem seguro. Ali, a semente plantada no quarto de hospital florescia. Não apenas como um legado de Edward, mas como a prova de que amor, mesmo discreto, mesmo improvável, pode reescrever destinos. Sem prensa, sem cerimônia de inauguração, apenas concreto, esperança e voluntários. A notícia começou a se espalhar, não sobre o dinheiro de Edward Langford, mas sobre a mulher que usava para ajudar os outros e nunca para si mesma. Até que alguém descobriu. Um jornalista, alertado anonimamente por um membro do conselho, apareceu certa manhã no centro de cuidados paliativos pedindo uma entrevista. Emily recusou várias vezes, até que, numa tarde, durante uma visita ao canteiro de obras do novo centro, Edward encostou-se em um corrimão improvisado, observou o futuro erguer-se em aço e andames e disse: eles vão escrever a história de qualquer jeito. Melhor deixá-los escrever a versão certa. Na coletiva de imprensa, a sala estava lotada. Microfones, frases, perguntas de todos os lados. Mas Emily manteve-se serena. A mesma calma silenciosa que carregava nas noites de plantão, nas emergências, nas perdas. Ela pegou o microfone. Sua voz saiu firme, clara. Eu não me casei com um bilionário, começou. Alguns riram, sem saber aonde aquilo levaria. Eu me casei com um homem que estava aprendendo a viver de novo. Um homem que passou décadas construindo algo extraordinário e que, no fim da vida, se perguntou para que tudo isso. Ela fez uma pausa. Não recebi sua fortuna. Recebi sua confiança. E com essa confiança, quero servir ao povo. Este sistema esquece as mães solteiras, os cuidadores, os pobres que estão morrendo sem dignidade. Seus olhos percorreram a sala.
Alguns repórteres tinham parado de escrever. Outros apenas a encaravam. Edward Langford ensinou sobre dignidade, sobre legado, sobre perdão. Mas, acima de tudo, ele me lembrou que o amor nem sempre se parece com um conto de fadas. Às vezes, ele se parece com um homem cansado entregando uma caneta e dizendo agora é a sua vez. Silêncio. Em seguida, um aplauso lento, respeitoso. Do lado de fora, a estrutura metálica do novo centro brilhava na luz da tarde. Inacabada, imperfeita, mas real. Exatamente como tudo que eles haviam construído juntos. Os médicos nunca usaram a palavra milagre, mas todos sabiam algo tinha mudado. Edward não precisava mais de morfina para dormir. Seu apetite voltou. Começou a dar pequenos passeios, apoiado em uma bengala. Dia após dia, deixou de parecer um homem que se preparava para morrer, e começou a parecer alguém aprendendo a viver novamente. Emily nunca chamou atenção para isso. Ajustava sua dieta, alterava as rotinas, encorajava movimentos simples. Não houve grandes anúncios. Apenas progresso silencioso, medido em batimentos e risadas. Um ano depois, em uma manhã de primavera, o auditório da universidade ecoava aplausos e chapéus lançados ao ar. Emily Dawes estava entre os formandos. Seu nome foi chamado, finalmente. Após anos de pausa, dor e perseverança, concluía seu curso avançado de enfermagem. E então, enquanto as famílias corriam pelos corredores para abraçar seus entes, uma figura familiar surgiu na beira do palco. Terno cinza, sem bengala, mais magro, mais velho. Mas sorrindo. Edward Langford. Emily congelou. Piscou, sem saber se era real. Ao lado dela, Lucy arfou e disparou correndo, braços abertos. Seu Edward, gritou, mas parou de repente, franzindo a testa. Espera. Você não vai mais para o céu. Edward se abaixou para recebê-la nos braços. Riu, não um riso frágil de antes, mas uma gargalhada cheia, de quem estava vivo de verdade. Não até você se formar, pequenina, disse, beijando sua cabeça. Fechei um acordo com sua mãe. Emily caminhou devagar até eles, lágrimas já escorrendo. Você veio, sussurrou. Edward tocou seu rosto com carinho. Não perderia isso. Não dessa vez. Naquele verão, o novo Centro de Esperança Langford abriu as portas 3 andares oferecendo cuidados paliativos gratuitos, apoio em saúde mental e bolsas para cuidadores. A inauguração foi discreta. Sem doadores de smoking, sem flashes de câmeras, sem celebridades cortando fitas. Apenas um gesto de amor. Numa tarde ensolarada, no jardim de cura do centro, Edward, Emily e Lucy plantaram a primeira árvore, um jovem carvalho, firme, suas raízes envoltas em terra trazida de suas cidades natais. Lucy riu enquanto apertava a terra em volta. Como vamos chamá-la? Edward olhou para Emily, que já sorria. Esperança, respondeu suavemente. Eles recuaram juntos, mãos sujas de terra, mas cheias de propósito. Atrás deles, gravada na pedra do portão do jardim, havia uma inscrição simples. O amor não se herda. Ele se constrói. Edward envolveu Emily pelos ombros. Ela se inclinou nele, já não carregando o peso da sobrevivência, mas sustentada pela alegria tranquila de algo verdadeiro. Ele um dia acreditara que seu fim seria silencioso, um último suspiro sem testemunhas. Mas agora, a vida gritava em cada detalhe. Ria na voz de uma criança. Florescia nas mãos de uma mulher que escolheu a bondade quando ninguém via. E esperava, não em quartos de hospital ou documentos legais, mas em cada vida que ainda tocariam dali em diante. Aquilo não era um adeus. Era apenas o começo. Se esta história tocou o seu coração, você não está só. Porque, às vezes, as pessoas mais inesperadas aparecem justamente quando já tínhamos perdido a esperança. E, às vezes, o amor que pensávamos nunca encontrar, encontra o caminho de volta. No silêncio, na bondade, e na coragem de cuidar outra vez. A história de Edward e Emily não é sobre riqueza nem sobre romance grandioso. É sobre confiança conquistada, cura através da compaixão, e a construção de um lar feito não de tijolos, mas de segundas chances. Se essa história ficou com você, não esqueça de se inscrever para mais narrativas verdadeiras que inspiram, curam e nos lembram porque ainda acreditamos nas pessoas. E se você sentiu um nó na garganta ou sorriu entre lágrimas, aperte o botão de apoio. Cada gesto nos ajuda a trazer mais histórias significativas à vida. Até a próxima. Mantenha-se gentil, mantenha-se esperançoso e nunca pare de acreditar no amor. Aquele que se constrói, não aquele que se recebe.